Olá, boa noite. Que prazer ter você mais uma vez aqui com a gente no Band Cidade. Hoje é quinta-feira, 3 de março, e vamos aos destaques da edição de hoje. Central de Interpretação de Libras auxilia no acesso a serviços públicos de pessoas com deficiência. E ainda o futebol. Ceará vence pela Copa do Brasil e o Fortaleza faz um passeio na goleada de 5-0 contra o Pacajus pelo Campeonato Cearense. Fique com a gente, o Band Cidade já começou. Uma perseguição policial acabou na prisão de uma dupla acusada de praticar vários assaltos em bairros aqui de Fortaleza. A ação policial aconteceu nas ruas do bairro Barroso. A Iva Soares tem os detalhes. Com apoio do Núcleo de Vídeo Monitoramento da Secretaria da Segurança Pública, uma perseguição policial terminou com a recuperação de uma motocicleta roubada. De acordo com a polícia, a moto teria sido tomada de assalto nesta última segunda-feira no bairro Barroso. Os policiais militares iniciaram as diligências após tomarem conhecimento sobre um homem que trafegava em uma motocicleta com registro de roubo. O veículo foi localizado no bairro Aldeota e, na ação, um homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Após a abordagem, o suspeito foi identificado como Adriano de Oliveira Matos, de 38 anos, com passagem por roubo, dano e contravenção penal. Ele foi conduzido para o 2º Distrito Policial, onde foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de receptação. Agora, se encontra à disposição da Justiça. Em Fortaleza, uma central de interpretação de Libras auxilia pessoas com deficiência no acesso a serviços públicos e outros serviços essenciais aqui na capital. O Celso é surdo e já passou por algumas dificuldades em atendimentos essenciais por não ser entendido. Um constrangimento, explica ele. Eu uso moto, né? Tenho uma CNH. Eu precisei ir lá na MC e fiquei assim aperreado porque a comunicação não fluía. Eu tentava mostrar a identidade, mostrava meu documento e era um constrangimento porque a pessoa não entendia que eu uso Libras, né? Que eu sou surdo. E então foi esse constrangimento que eu senti, né? E também quando a gente vai para o posto de saúde, que o médico ele não tem paciência de olhar para as nossas mãos, né? E ele está com a máscara, quer escrever, e às vezes a letra do médico é incompreensível. Então, com o intérprete, né, todo esse problema é sanado, né? E a gente não passa por nenhum constrangimento. Então, é um sofrimento mesmo. Quem conhece também a vivência de não ser compreendida em serviços essenciais é a Ana Cristina. Ela fala em Libras, mas nesses locais não há essa comunicação. Eu precisei ir para o Procon, né? Estava com um problema realmente, perdi meu celular e estava com um problema mesmo de comunicação. E quando eu cheguei lá não tinha atendimento, não tinha intérprete. E essa barreira linguística a gente sente todo dia, né? E aí eu tive que procurar, porque eu não ia pagar o intérprete, né? E eu falei, olha, eu preciso de um intérprete, eu fiquei nervosa. Que tinha que explicar que o meu não mudou, eu estava. Então, aqui no serviço, né, a central foi comigo, foi muito importante isso, porque esclareceu tudo. É possível agendar o atendimento da Central de Interpretação de Libras pelo WhatsApp 85999055152, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Celso sabe da diferença que serviços como esse, que auxilia no acesso a serviços públicos e essenciais, traz para ele. Sempre quando eu chego, principalmente no posto de saúde, a gente não tem intérprete. Então, a gente precisa solicitar a central, né? E então, sempre a gente faz uma videoconferência e pede o atendimento. E o atendimento a gente já sai com 100% atendido, né? Porque é a nossa língua, a Libras
A língua brasileira de sinais é a nossa língua e a gente precisa, né, ser atendido por ela. Jaqueline também é surda, é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Está em Fortaleza há 3 dias. E o atendimento da Central de Interpretação de Libras foi importante para que ela tivesse acesso aos serviços públicos. Eu chamei a Cris, que é intérprete aqui da Central, para fazer essa mediação. Foi muito importante isso para mim. Foi aqui. E a questão mesmo até do passe livre, que eu estava com problema, eu tinha que resolver. Só com o intérprete a gente resolve, porque as pessoas que fazem o atendimento não sabem Libras, né? E aqui a Copedef, ela dá esse serviço, isso é importante. Então, gostei muito do atendimento da Cris, intérprete. O número de casos de chikungunya quase duplicou em fevereiro em comparação com o número de casos de janeiro. Os principais bairros, os bairros onde foram detectados o maior número de casos, são aqueles da Regional 6. A gente já vem fazendo aqui o alerta, né, os cuidados, orientações para prevenir e para evitar combater o Aedes aegypti, que, além da chikungunya, transmite também a zika e a dengue. Hoje, o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, anunciou um plano de enfrentamento à arboviroses aqui na capital. Além de melhorar a frota, tem um sistema que é chamado de Aerosystem, que é um bombeamento intradomiciliar, que faz o agente de endemia, faz uma aspersão, né? Um borrifamento, né? Para a gente compreender bem, das residências para ampliar a aplicação de larvicida e inseticida. A população deve continuar, porque nós temos tido uma educação nesse sentido e temos tido campanhas, como a gente tem falado, continuar a evitar colocar objetos que possam acumular água, cuidar do seu jardim, cuidado não colocar esses objetos em desuso para acúmulo de água, né? Garrafa PET, você ter cuidado com o descarte apropriado desses materiais, porque são potenciais criadouros da larva e do mosquito. No próximo bloco do Band Cidade, os destaques nacionais com Napoleão de Castro. E ainda o futebol. Ceará vence pela Copa do Brasil em Roraima e o Fortaleza faz um passeio 5-0 contra o Pacajus na Arena Castelão e segue assim para as semifinais do Campeonato Cearense. A gente volta já com todos os detalhes. Essa câmera é ótima, sensacional. Tá aí, ó, passou! Chuta Hércules e comemora muito. A gente mostrou agora há pouco um pronunciamento do prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira, sobre o plano, né, de combate às arboviroses. Nesse evento de anúncio desse plano, o prefeito também comentou sobre a política, o cenário político aqui do Ceará. Ele demonstrou, né, simpatia, preferência pelo nome de Roberto Cláudio, do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, também do PDT, assim como o prefeito José Sarto Nogueira, para a disputa da sucessão aí do governador Camilo Santana, né, para a disputa do governo do estado. Vale lembrar que dentro do PDT, né, e da união aí também com o próprio governador, que é do PT, há outros nomes sendo ventilados para essa sucessão do governador Camilo Santana, entre eles o da vice-governadora Isolda Sela, o do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e o do deputado federal Mauro Filho. Vamos acompanhar aí o pronunciamento sobre essa preferência pelo ex-prefeito que aconteceu hoje, a fala do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Olha, o PDT tem a felicidade de ter quadros fantásticos, esses já apontados, como você falou, mas também tem outros nomes que poderiam facilmente entrar nessa lista. Eu compreendo que pelo contexto atual, pelo que representa hoje a política, de ser uma política que deve combater o ódio, deve ter muita tranquilidade,
o nome que hoje representa, encerra e traduz, a meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência, conhece o Ceará, é o prefeito Roberto Cláudio. Os outros todos fazem um plantel que é excelente para qualquer partido. E eu considero que o Roberto, para mim, eu tenho dito isso sistematicamente, foi o maior prefeito dessa história, da cidade. Vale lembrar que esse imbróglio político aí, pelo menos da escolha do nome para a sucessão, tem que se definir logo mais, porque o governador Camilo Santana vai se licenciar, né, para disputar uma vaga, a única vaga para o Senado, e a vice-governadora Isolda Sela vai assumir o governo do estado durante a licença dele. Então, até o início da campanha, ainda tem muita articulação para ser feita, essa falta de compactuação definitiva entre PT e PDT, ainda vai ter muita água aí rolando por baixo dessa ponte, e a gente vai acompanhar tudo e passar tudo para vocês aqui com o Band de Eleições. Vamos agora falar com o Napoleão de Castro, que tem os destaques nacionais direto da nossa capital federal. Napoleão. A equipe do Band Cidade, nesse dia de hoje, acompanhando as informações aqui em Brasília. Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Esplanada dos Ministérios e um balanço de notícias para você. E nesta quinta-feira de notícias, há um esvaziamento natural do Congresso Nacional, cujas atividades só retornam efetivamente a partir da próxima terça-feira. Hoje, no entanto, é um dia importante no calendário eleitoral das eleições 2022. Começa a valer o prazo da chamada janela partidária, onde parlamentares e detentores de mandato podem mudar de partido sem serem vítimas da chamada fidelidade partidária. Isso acontece até o próximo dia 1º de abril. Serão 30 dias para as mudanças partidárias sem nenhuma penalidade para os detentores de mandato. A expectativa, não só aqui no Congresso Nacional, mas em todo o país, é que haja muitas mudanças, principalmente na definição para as eleições deste ano. Mudanças em nível de Congresso, mas nas bancadas também das Assembleias Legislativas e câmaras municipais em todo o território nacional. Em nível político, o Congresso retoma suas atividades na próxima terça-feira. O presidente Arthur Lira, da Câmara, espera as votações de forma presencial e a participação também dos servidores e vai para a definição das comissões e também da nova arrumação partidária na Câmara por conta da fusão do DEM com o PSL. É uma questão só de ajustar algumas situações, porque com a fusão do PSL com o DEM, tem mudanças administrativas e tem mudanças políticas na casa. Então essa nova condição, e sem a gente saber exatamente quantos parlamentares vão ficar, isso altera um pouco a situação das escolhas. Mas a gente, se conseguir construir um acordo para que os partidos mantenham as mesmas posições do ano de 2021, aí a gente faz com tranquilidade. É isso que eu estou buscando. Do Palácio do Planalto em Brasília, exclusivo para o Band Cidade, na Band Ceará, Napoleão de Castro. No próximo bloco do Band Cidade tem Ceará vencendo para dar um alívio aí naquele clima chato que estava no clube, entre clube, torcida, diretoria. Venceu pela Copa do Brasil em Roraima. E o Fortaleza passeou na Arena Castelão, goleou o Pacajus e segue para as semifinais do Campeonato Cearense. Fique aí que a gente traz os gols já já. Fortaleza sobrou em campo na noite desta quarta-feira pelo Campeonato Cearense, enfrentou o Pacajus, né? Já era o jogo de volta. O primeiro jogo também foi na Arena Castelão, o tricolor venceu por 1-0, mas agora descontou 5-0 contra o time da região metropolitana de Fortaleza. Com o resultado, o Leão do Pici passa para as semifinais do Campeonato Cearense. Veja os gols e não perde a conta. A bola vai sobrar.
Robson tenta... A trave do Pacajus até tentou segurar as investidas do Fortaleza, mas logo aos 11 minutos de jogo, Robson recebeu de Lucas Crispim e encobriu o goleiro. 1-0. Podia parecer apenas uma vantagem aumentando para o tricolor, mas não era só isso. O Fortaleza estava abrindo caminho para uma goleada incrível. Antes, a trave tentou novamente atrapalhar os planos, mas Iago Pikachu foi certeiro e fechou o placar do primeiro tempo com vantagem. As investidas do Pacajus levavam um pouco perigo à meta de Max. O Fortaleza foi quem ditou o ritmo também na segunda etapa de jogo. Logo aos 5 minutos, Moisés marcou mais um, 3-0. Tem festa! Antes do apito final, teve espaço para mais 2. Romero, no rebote. E Hércules, fechando a goleada. Fortaleza 5, de novo. Fortaleza 5-0, placar final. Agora o time de Vojvoda enfrenta o Ferroviário em duelos de ida e volta. Do Leão, do Fortaleza, Hércules deixa o dele. Depois de dias bem atribulados, dentro e fora do campo, depois da eliminação do Campeonato Cearense, o vovô de Porangabuçu voltou a fazer a torcida respirar e sorrir. Foi a Roraima e ganhou pela Copa do Brasil. O alvinegro de Porangabuçu entrou disposto a virar a chave contra a equipe de São Raimundo. E olha, foi isso que aconteceu. Mesmo com o gramado dificultando o jogo, logo nos primeiros 20 minutos, Mendonça acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar para o vovô. Os donos da casa até tentaram criar boas oportunidades, mas não conseguiam levar perigo ao gol alvinegro. A pressão continuou em cima da equipe da casa e mais uma vez a trave apareceu. Mas a noite não estava muito boa para o goleiro João Vitor. Depois de uma confusão na zaga, o goleiro empurrou a bola para dentro e marcou contra, finalizando a partida em 3-0 para o Ceará. O Band Cidade desta quinta-feira fica por aqui. Mais uma vez, nossa equipe toda, agradecemos a sua companhia e é claro que a gente te espera amanhã nesse mesmo horário. Agora você fica com o Jornal da Band e depois com o Faustão. Até amanhã.